E se uma ferramenta de inteligência artificial pudesse prever o risco de doenças graves, como câncer, usando só os dados de exames de rotina? Parece coisa de filme, né? Mas uma pesquisa nova está mostrando que isso já é possível. Bom, vamos entender como isso funciona. A grande questão que a gente vai desvendar é essa. Qual é a ligação escondida entre a obesidade e 12 tipos de câncer? Por décadas, a gente sabe que existe uma correlação, mas o mecanismo exato, assim, em grande escala, sempre foi difícil de apontar. Agora parece que a resposta está num problema invisível que afeta milhões de pessoas. Vamos começar pela primeira parte. Um risco oculto à saúde. Para entender a descoberta da IA, primeiro a gente precisa dar nome a essa ameaça invisível que se esconde no nosso corpo e que faz essa ponte entre obesidade e o risco de doenças. E essa ameaça se chama resistência à insulina. Agora, o que eu acho genial aqui é a analogia. Pensa assim, a insulina é como se fosse uma chave que abre as nossas células para deixar o açúcar entrar e ser usado como energia, como combustível. Só que, na resistência à insulina, as fechaduras dessas células ficam, digamos, enferrujadas. A chave até está ali, mas ela não vira direito. Resultado, o açúcar se acumula no sangue e é aí que a cascata de problemas começa. Então, por que a gente simplesmente não testa todo mundo para isso? Aí que está o problema. A medição. O teste padrão ouro para medir a resistência à insulina é super complexo, invasivo e totalmente inviável para fazer em check-ups de rotina. E mesmo os exames de sangue mais simples que poderiam ajudar, não são feitos com frequência. Isso quer dizer que esse risco enorme continua, na maior parte das vezes, sem ser detectado. E é aqui que a gente entra na segunda parte, o detetive de IA. Se o jeito tradicional de medir não funciona para todo mundo, como é que a gente encontra essa ameaça escondida? A resposta, como a pesquisa sugere, está numa nova e poderosa ferramenta de machine learning. Esse modelo novo, chamado AIR, funciona de uma forma muito inteligente. Ele pega 9 métricas de saúde super comuns, coisas que qualquer médico já mede, como idade, sexo, IMC e resultados de exames de sangue padrão. Aí, o modelo de machine learning analisa os padrões escondidos nesses dados e entrega um resultado bem simples, um score de risco positivo ou negativo para a resistência à insulina. Simples assim. O que nos leva à terceira parte, colocando a IA à prova. Ok, uma ferramenta nova como essa parece ótima, mas antes de usar para investigar algo tão sério como o câncer, os pesquisadores precisavam provar que ela realmente funciona. Será que ela é melhor que as métricas que a gente já usa? E olha, esse gráfico aqui mostra o poder do modelo de uma forma brilhante. Ele compara a capacidade de várias métricas diferentes de prever quem vai desenvolver diabetes no futuro. Quanto mais alta a linha, melhor a previsão. E a linha azul, lá em cima, é o modelo de IA. Dá para ver, né? Ele foi muito, mas muito superior a todos os outros, incluindo o IMC. Foi o melhor previsor, de longe. Mas é aqui que a história fica ainda mais fascinante. O estudo olhou para as pessoas com base no IMC e no score da IA. E a descoberta foi surpreendente. Pessoas com IMC alto, que a gente associa à obesidade, mas com score de IA negativo, elas não tiveram um risco muito maior de diabetes. Por outro lado, pessoas com IMC normal, mas com score de IA positivo, essas sim tiveram um risco muito maior. O ponto-chave é esse. A IA estava enxergando um risco metabólico que o IMC sozinho não conseguia ver. Isso provou que a ferramenta de IA não só funcionava, mas que ela conseguia identificar com sucesso um risco metabólico oculto que outras métricas, como o famoso IMC, podem deixar passar. Com essa credibilidade toda estabelecida, os pesquisadores estavam prontos para a próxima grande pergunta. Agora, com a ferramenta validada, a gente chega na quarta parte, a surpreendente ligação com o câncer. O que os pesquisadores descobriram quando aplicaram essa IA para investigar o risco de câncer foi, sem dúvida, a parte mais reveladora de todo o estudo. E a chave para essa descoberta, tudo começou com esse único número. 12. A análise revelou que um score IIR alto estava ligado a um risco aumentado de desenvolver 12 tipos diferentes de câncer. Aqui no gráfico a gente vê vários tipos de câncer listados, as marcações que vão para a direita indicam um risco maior e, como dá para notar, para muitos deles essa associação é bem forte. Finalmente conectando a resistência à insulina não só ao diabetes, mas a múltiplos tipos de câncer em grande escala. Os tipos de câncer com a ligação mais forte foram impressionantes. O risco para alguns deles aumentou drasticamente. No caso do câncer de útero, o risco mais do que dobrou. Para outros, como rim e esôfago, o aumento também foi muito grande.
E também encontraram ligações importantes para câncer de pâncreas, cólon e mama. Isso não é uma ligação qualquer, é uma associação estatística muito robusta. E isso nos leva à nossa última parte, uma nova ferramenta para a prevenção. Saber que essa ligação existe já é uma descoberta enorme. Mas a pergunta mais importante é: o que isso significa para o futuro da medicina? Basicamente, essa ferramenta nos dá o que os pesquisadores chamam de biomarcador digital. O modelo AIR oferece um novo jeito de identificar pessoas com alto risco usando dados que os médicos já coletam. Não precisa de um exame novo, caro ou invasivo. A informação já está lá, a gente só precisava da ferramenta certa para conseguir interpretar. E, para resumir, os próprios pesquisadores disseram o seguinte, e eu cito: o AIR poderia ser utilizado para identificação de indivíduos de alto risco e para um rastreamento focado. Isso quer dizer que os médicos poderiam um dia usar esse score para focar os esforços de prevenção naquelas pessoas que mais precisam. O que nos deixa com a pergunta final que dá o que pensar. Com ferramentas como essa, será que um dia um simples check-up anual vai poder prever o risco de câncer de alguém? A capacidade de enxergar riscos ocultos em dados de rotina pode, de fato, transformar a medicina preventiva, mudando o foco do tratamento de reativo para proativo.